Alô amigos, alô galera. Estamos de volta com o podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Hoje vamos entrar no nosso 5º episódio, o primeiro gravado em 2020. Eu quero começar agradecendo a todo o feedback que recebemos, de amigos, de ouvintes, de várias partes do mundo, do pessoal que vem ouvindo e curtindo a gente. Então quero deixar o nosso muito obrigado. Começar como sempre recapitulando o que vimos na última semana. Pessoal, na última semana a monarquia romana foi pro brejo. Sim, depois que Sextus estupra Lucrécia, ele desencadeia assim uma sucessão de eventos que acaba com a queda dos Tarquínios e a instauração da República. Então hoje veremos como começou essa grandiosa República Romana que influencia tanto as nossas vidas. Mas antes de entrarmos diretamente na nossa querida República Romana, vamos dar uma olhadinha no panorama no que é essa civilização até o presente momento. Desde a fundação de Rômulo se passaram 250 anos, então a cidade se desenvolveu, mudou muito e a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu. Então, nesses 250 anos de história até então, Roma se desenvolveu de uma cidade de brigões, de sequestradores de mulheres, porque ninguém dava match com eles no Tinder. Você pode usar um super like, que daí amplia sua chance de match, mas é um por dia que você tem só. De um povo seminômade pastoral, para agora uma cidade mais sofisticada, com religião, com leis, com uma agricultura estável. A gente pode citar aí os plantios de oliveiras, né, de azeitonas e de uva, além, claro, de grãos como trigo e cevada. Então agora já evoluiu muito a cidade, não era mais vista como um campo militar de renegados, e sim como uma cidade, já se tornou uma potência regional, já era vista mais ou menos como a capital dos latinos ali, não que os latinos gostassem muito disso, mas era um povo bem diferente do que começou, uma cidade bem mais, uma settled society em inglês, uma cidade estabelecida, uma cidade civilizada. Antes eram vistos como os bárbaros, romanos agora já podem ser considerados civilizados. Então, para vocês também que seguem a gente no Facebook, no Instagram, a gente postou uma foto lá do mapa da região, então dá para entender melhor como era a divisão dos povos ali. Os mais importantes, os etruscos ao norte de Roma, na parte de baixo ali os gregos da Magna Grécia, e ali a gente tinha postado na foto, tem Roma pequenininha e a região latina ali dos povos latinos. Então, basicamente, Roma já dominava toda aquela região dos povos latinos. Ao norte tinha os etruscos, ao sul os gregos e ao Pargatas aqui, ó, das Havaianas. leste a gente ainda tinha os povos seminômades, os povos ainda considerados bárbaros, né? Então os latinos, os etruscos e os gregos eram as civilizações, as cidades estabelecidas, e ainda tinham povos seminômades bárbaros ali, que é onde Roma vai continuar se expandindo por enquanto. Caesar is dead. And it was you as good as held the knife. A gente também viu como é que era a divisão, né, social e política dos romanos. Então, basicamente, a primeira divisão clara era: você tem alguma coisa para participar do exército, da administração, ou você não tem nada e não tem voz nenhuma, né? Pobre é uma coisa triste. Então, dentro dos que tinham alguma coisa, também ia ter uma subdivisão de classes em 5 classes, que, como a gente viu nos episódios anteriores, elas eram baseadas em o que você poderia ceder ao Estado, em termos até bélicos, que tipo de armadura, que tipo de equipamento você podia comprar para participar das guerras. Porém, dentro dessa classe, que era dividida em 5, que era basicamente o exército, vamos chamar assim, que é quem dominava tudo, tinham as classes superiores, que eram dominadas pelos patrícios. E aí tá a divisão mais clara que a gente vai ver, que é patrícios e plebeus, tá? Então os patrícios eram os descendentes dos senadores que fundaram a cidade lá com Rômulo, a gente pode chamar eles de nobreza, e o resto era todo mundo outro, né? Você podia ser um plebeu rico e participar do exército e ter até, né, posses e prestígio, porém se você não fosse da linhagem dos senadores, você ainda ia ter várias limitações. E lembrando que os patrícios dominavam as 2 primeiras classes dos assiduai, ou seja, eles dominavam tudo, tá? Tudo isso,
E claro, os plebeus não ficavam muito satisfeitos com isso, né? Principalmente os plebeus ricos, que aí 250 anos depois, muitos plebeus já tinham fama, já tinham glória, já tinham muito dinheiro e eles queriam e se sentiam merecedores de participar mais das decisões do Estado. E você achando aí que a guerra de classe começou com capitalismo e comunismo, hein? Sabe de nada, inocente. Mas vamos deixar essa luta de classe um pouco mais pra frente, que a gente vai entrar bastante nelas ainda no futuro, e vamos focar mais agora nos primeiros passos da nossa república. Então só mais um adendo, como a gente viu no episódio passado, a data da fundação da República Romana era 509 a.C. Porém, a maioria dos historiadores acha que essa data não é verdadeira, e eu vou te dizer o porquê. Como eu já disse outras vezes, em 390 a.C. Roma vai ser saqueada, então os registros históricos mesmo, que datavam de quando foi fundada a República, é perdida. E por que os historiadores acham que essa data é falsa? Porque a democracia vai começar em Atenas, na Grécia, em 508 a.C., ou seja, um ano depois da suposta fundação da República Romana. E o pessoal acha que os romanos escolheram essa data mais pra frente só pra falar aí, gregos, vocês não inventaram a democracia, a gente que começou com esse governo participativo, vocês chegaram atrasados. E provavelmente foi o contrário, provavelmente os gregos começaram com isso e isso influenciou os romanos. A democracia grega começa antes da República Romana. Mas o que a gente tem hoje é isso, então só pra gente pôr os pingos nos is. E pra gente dar uma olhadinha, qual era o tamanho da população romana na época, quem eram eles. Então se estima que a população romana na época da instauração da República era de cerca de 130 mil habitantes. E era um mix de pessoas bem heterogêneo. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Eram romanos, eram latinos de outras cidades, eram etruscos de vários lugares, eram refugiados, era um mix de gente que não era nada homogêneo, era uma panela ali, uma misturada cheia de gente, um povo bem mestiço e multicultural. Então a gente não podia falar, os romanos, não é aquela coisa homogênea que estavam lá. Os romanos, eles eram bem característicos de estar sempre brigando entre si, até por ter várias correntes ali dentro da própria cidade lutando por poder, então eles estavam sempre em treta interna. Eles só ficavam de boa internamente quando tinha uma ameaça externa, eles se juntavam realmente para acabar. Até por isso, né, a elite estava sempre arrumando treta para eles se manterem no poder e ninguém mais ficar lá querendo mexer no que é deles, querendo pegar o brinquedo deles. Mas era só os romanos darem fim na ameaça externa para as tretas internas voltarem com tudo e aquela panela de pressão quase estourar. Mas vamos entrar agora na República em si. Então a República foi estabelecida, mas basicamente foi um golpe da nobreza, né? Malandramente! Não foi assim uma revolução popular, digamos assim. Os nobres que já estavam pé da vida com o Lúcio Tarquínio, né, que resolveram dar um fim neles. E o que muda então? Então antes, toda vez que um rei morria, o Senado se juntava para eleger um novo rei, que tinha esse cargo para sempre. E com a República agora, não sei se é só o Senado em si, mas os assiduais, né? Então a Assembleia Centuriata se reunia para eleger agora, em vez de um rei, 2 cônsuls, e esses cônsuls, em vez de serem vitalícios, demorariam 1 ano. Mas como a gente viu, essa Assembleia Centuriata era dominada pelos patrícios e basicamente dava no mesmo, né? Eles elegiam quem eles queriam ali, e claro, os cônsuls também tinham que ser patrícios, né? Então basicamente ficou ali o poder entre eles, então um golpe já da nobreza ali. Então o que mudou foi isso, em vez de eleger um rei vitalício, elegem-se 2 pessoas, mas eles basicamente tinham os mesmos poderes de rei, tá? Só que em vez de ser um, eram 2, então um podia vetar o outro, ainda tinha esse checks and balances aí de um poder vetar o outro, mas era basicamente isso. Enquanto eles estavam no poder, eles eram basicamente o rei. O que dava uma paz de espírito para os romanos é saber que, por mais que eles colocassem alguém lá muito tirano, muito ditatorial, eles 1 ano depois teriam que sair, e essa era a lei. Então essa república aí era bem mais uma oligarquia do que uma república, né? E o que quer dizer república? Res publica, ou traduzindo porcamente aí que eu vi, é coisa pública.
Então a coisa pública não é pro povo, é pra quem tem, né? Vamos ser sinceros. E aí, fazendo um paralelo aí, quando os Estados Unidos se libertam da Inglaterra, né, e viram independentes e fundam a República Americana. A República Americana também nasceu assim, né? Uma república democrática, porém, só quem era branco, anglo-saxão e tinha posse, podia votar e participar do governo. Ela é branca. O quê? Não. Ela pode pegar a casa. Rochelle. Ela é branca? O resto da população, que era 99%, estava de fora, assim como começou a nossa República Romana. Ou quando foi proclamada aqui a nossa República no Brasil com um golpe militar, também foi, né, para eles ali, a elite militar, que também já era a elite semi-aristocrática ali, ou aristocrática mesmo, para dominar o poder. Então, esse negócio de coisa pública aí é mais ou menos, mais ou menos, mas já é um avanço. E conforme o vírus vai pegando, o povão vai querendo mais poder. Como é aí? Como não é público, não é do povo? Então eu também quero voz e a gente vai ver como se desenvolve com os nossos capítulos adiantes. Mas vamos agora conhecer os nossos primeiros cônsuls ou cônsules. Eu não sei o plural certo dessa palavra, espero que alguém me ajude. Eu vou chamar de cônsuls, mas eu acho que é cônsules ou sei lá. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então nossos primeiros cônsuls eleitos foram Lúcio Júnior Bruto e Lúcio Tarquínio Colatino. Então o Bruto foi o que lidera o exército ali, a revolta para dar fim nos Tarquínios, e o Colatino foi o que teve a mulher estuprada que desencadeou nessa treta toda. Os dois, né, foram eleitos pelas assembleias das centúrias, que era o exército ali, e a primeira providência tomada por Bruto foi fazer todos os romanos fizessem um juramento que jamais deixariam outro rei governar Roma. Então nunca mais Roma poderia ser governada pelo monarca. Isso era um juramento que todos os romanos deveriam fazer. Vamos fazer um juramento do dedinho. E naquela época, especialmente os romanos, se levava o juramento muito a sério. Não era uma coisa que nem hoje. Ah, tá bom, cruzei meu dedinho aqui e já era. Do dedinho. O Colatino teve a mulher estuprada e foi eleito. Ele não durou muito tempo no poder, porque ele era primo, se vê o nome dele até, é Lúcio Tarquínio Colatino. Então ele era primo do Lúcio Tarquínio, que era o rei exilado, né? Então o povo, depois de eleger, ele começa a ficar, putz, cara, a gente colocou outro Tarquínio, esse negócio de tirania tá na família, vai dar ruim. Então o povo começou a se arrepender, achar que ele tava conspirando pra trazer a família de volta, que ele só tirou o primo pra entrar o outro primo, entendeu? E aí o pessoal começa a ficar empolvoroso com isso, e o nosso grande Colatino, ele toma uma atitude tão linda que ele deixa o poder. Ele fala, pessoal, se vocês acham que eu tô nessa, não tem a menor evidência, ninguém apresentou nenhuma evidência, era só uma conspiração mesmo, aquelas fake news de WhatsApp, mas como tinha muita gente desconfortável com a situação, ele resolve abdicar e deixa pra lá. E aí no seu lugar é eleito o nosso Valérius Públio, que vai ficar conhecido como Publicola, o amigo do povo. E aí agora, né, toda vez que a gente já viu algumas trocas de poder aí em Roma, e toda vez que tem uma troca de poder, lógico que o pessoal acha que é uma boa hora pra ir tirar uma casquinha, né, de Roma, ir lá atacar, mas essa foi um pouco diferente. Como houve uma revolução que pôs o rei pra fora, a primeira ameaça de uma revolução é sempre uma contra-revolução. E claro, não mataram o Lúcio Tarquínio, o último rei, ele estava fora de Roma, ele só não conseguiu voltar. Então ele começa ali a armar uma trama para voltar pro poder em Roma, né? Começa a buscar apoio com o Senado, com cidades etruscas, e como a gente viu, ele era realmente um tirano. Porém, ele tinha amigos. E você ser amigo do rei traz benefícios. Se o rei é tirânico e ele te dá poder, você vira uma figura ali super prestigiada, né? Então, essa nobreza, essa elite que se beneficiava, né, do reino de Tarquínio, eles começam a armar para tentar trazer ele de volta. E entre esses conspiradores tinham dois filhos do cônsul eleito do Bruto, ou Brutus em latim, e acabam que esse complô, que essa trama, que essa conspiração é descoberta. E a pena por traição era o quê? Era a pena de morte. Então quando o Bruto descobre que seus filhos faziam parte da conspiração, ele fica chocado. Como assim, filhão? Eu sou cônsul, eu sou o topo da cadeia, cara. Como é que vocês vão me trair? Por que vocês vão tentar trazer o rei de volta, cara? Vocês já são nobres, vocês já têm tudo do bom e do melhor aí, pra quê? Mas acho que eles dizem pro papai.
Pô, papai, teu cargo dura 1 ano, rei dura pra sempre, né? Se a gente for amigo do rei, mas Bruto, numa lição aí, em um ato que entra para o nosso consciente coletivo, ele não faz nada e deixa os filhos serem executados pelo crime de traição. Né? E essa é uma lição aí que a gente pode tirar, que os políticos deveriam tirar, né? Que o Estado vem antes até mesmo da família. O meu nome é Bruto, o sobrenome é mesmo Bruto mesmo. Seria bom se nossos políticos soubessem que quando eles estão lá, principalmente nos mais altos cargos do poder político, eles devem colocar o bem-estar da nação à frente do bem-estar dos filhos, né? Em vez de querer ficar mandando chapeiro pra ser embaixador. Se eu puder dar um filé meu filho eu dou. Ou ficar fazendo conluio pra proteger corrupto, ou dando concorrência ali pra telecom. Lava Jato investiga repasses de mais de 130 bilhões de reais às empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Pro filho ganhar, pra criar empresa que presta serviço pra Telecom, Mandrake, essas coisas que a gente vê na nossa República Brasilis, né? A gente já tem uma lição de mais de 2000 anos atrás que, pô, cara, põe o bem do Estado à frente da nação. Se você tá num cargo de alto poder político, você tem que ter essa noção. Seu animal! Mas seguindo a história, vamos lá, beleza. Então, Bruto executa os filhos que tramaram contra a recém-estabelecida república. Ele não executa, né? Mas ele deixa que eles sejam executados. E aí é passado esse primeiro perigo aí da contra-revolução. E depois da contra-revolução, agora é claro que a vizinhança vai tentar tirar uma casquinha. E o nosso antigo rei, o Tarquínio, que ele estava exilado na cidade de Veios, uma cidade etrusca. E lembrando que ele tinha origem etrusca também. Então ele não consegue voltar ao poder via conspiração. Ele começa a instigar as cidades etruscas a arrumar uma treta com Roma ali, né? Então ele começa a pôr medo na nobreza, que olha, eles viraram ali, né, uma república, não tem mais monarquia, não tem mais família real, então se isso se espalha, daqui a pouco vai estar todo mundo correndo pelas suas vidas aí, todos os reis correndo, porque a população vai dar fim, então a gente não pode deixar esse vírus da autodeterminação se espalhar, e ele vai, né, fazendo esse palanque aí por várias cidades etruscas, até cidades latinas, né, que tinham reis, então ele tenta aí achar alguém pra atacar Roma e ver se dá fim nessa maldita república aos olhos dele. E ele consegue convencer Veios, né, que era uma cidade etrusca ali mais próxima de Roma, a principal rival de Roma, e eles acham, vai ser fácil, cara, eles não tem nenhum rei, não tem uma liderança forte, um monarca pra comandar os exércitos, então vai ser super fácil, a gente vai lá e dá um fim neles, restabelece a monarquia e paz na terra, como sempre. Só que, né, eles não levaram em consideração que o Brutus e o público eram excelentes líderes militares. Então, pra eles foi fácil mandar o pessoal de Veios de volta pra casa, falar, cara, aqui é nossa república, aqui ninguém mexe, sai fora, seus monarcas pau mandado. Só que não foi de graça. No meio dessa guerra aí, né, dessa batalha entre o pessoal de Veios e Roma, o Brutus acaba morrendo. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Então se morre o nosso primeiro cônsul romano numa batalha pra salvar a república. Oh, que lindo. Depois de matar os filhos, né? Deixa os filhos morrer porque tentaram lutar contra a república e ele no campo de batalha lutando pela república também morre. E aí fica só um cônsul, né? O nosso Publicola. E aí o Publicola fica sozinho, né? Fica com mais poder porque não tem agora ninguém pra dividir. E ele começa a construir uma casa no alto do Morro Palatino. E o pessoal vai ficando cada vez mais receoso, achando, pô, o cara tá construindo um forte militar ali. Depois ele vai escravizar todo mundo e começa um monte de rumor que ele quer tomar o poder pra ele. Só que o Publicola percebe, né, que não tá pegando bem essa construção, manda reunir o povo e dá um discurso lá, dizendo que ele não quer nada de monarquia, que se o pessoal tá com medo dessa casa no outro morro aí seja um forte, ele constrói embaixo do morro, não tem problema. Vou aproveitar aqui só pra dar uma mini pausa e dividir uma experiência pessoal com vocês. Eu tive a chance de viajar um pouco pela Itália. Chefe é chefe, né, pai? É impressionante como as cidades italianas são todas em cima do morro. Você
você vai viajando pela estrada e aquele plano, é tudo plantação, pasto, é usado pra qualquer coisa, mas não tem uma casa lá. Aí você olha em cima da montanha, lá tá a cidade, né? E dizem que a Itália foi o país mais invadido de todos os tempos, então dá pra entender o porquê. Mas, né, pra mim, que venho do Brasil, eu nunca tive tantas invasões militares assim, né? É muito estranho que os espaços planos nunca são usados pra cidade. As cidades estão lá, pelo menos as cidadezinhas pequenas por onde eu passei, lá em cima do morro, é uma coisa peculiar. Mas voltando ao tópico, então publicou lá, reuniu o pessoal que estava preocupado com a casa dele e, né, ele aproveita que já reuniu todo mundo para explicar que ele não tá nem aí, não quer ser monarca. Ele já propõe 2 novas leis que vão torná-lo super famoso e que vão dar esse nome para ele de Publicola. Que quer dizer amigo do povo, né? A primeira lei estabelece o quê? Que qualquer um que tentar se estabelecer como rei pode ser morto por qualquer cidadão em qualquer momento sem medo de ser repreendido. Então, se o cara quiser se estabelecer como rei, podia ir lá, executar o cara e não ia ter nenhum tipo de crime. Ia ser um benefício à sociedade. E a segunda lei dizia o quê? Que qualquer decisão proferida pelos magistrados poderia ser recorrida para a Assembleia Popular. Ou seja, se o cônsul fizesse alguma coisa que todos fossem contra, eles podiam reunir a Assembleia Popular e derrubar aquela lei. Então não teria mais poder absolutista ali completo, né? Eles tinham um caminho legal para repelir algum ato. E além dos discursos dessas 2 leis, ele também convoca uma eleição para eleger um cônsul para ele não ficar sozinho lá, né? E aí é eleito o Lucrécio Tricipitino, puta nominho, hein? Mas ele era muito velho e ele morre já rapidinho de causas naturais aí. E aí rola outra eleição e o Marco Horácio Pulvo é eleito cônsul. E assim termina o nosso primeiro ano da nossa República Romana, com 5 cônsuls, uma tentativa de contra-revolução, um ataque externo, mas a República segue viva. Ela sobrevive a tudo isso e ela vai durar aí mais de 500 anos. Não vai ser fácil derrubar a nossa República Romana, não. Só que essa ideia de poder popular também vai crescer e aí vai criar essa disputa de classe entre patrícios e plebeus, né? Então no nosso próximo episódio a gente vai ver como essa disputa se aprofunda com os plebeus demandando cada vez mais voz nesse governo popular. Então fique ligado na próxima semana que começa a treta entre PT e PSL. Não. Opa, entre patrícios e plebeus e numa treta que vai ficar conhecida aí como conflito das ordens. Então acompanha a gente e semana que vem confere como decorreu o conflito das ordens aqui no nosso podcast Roma Nua e Crua. Por hoje é só, pessoal, e até!